Boa noite, gente. Na nossa aula de psicologia familiar de hoje, nós falaremos sobre a atuação de profissionais da psicologia no período da gestação. Para isso, eu convidei a Tainá, que é psicóloga formada no IMES, para contar um pouco como é essa atuação. Também vou mostrar agora um pouco para vocês algumas cenas que eu reuni de alguns materiais. Assim, quem tiver interesse nesses materiais e tiver interesse nesse tema da psicologia com gestantes, né, pode pesquisar, inclusive quem for usar no estudo de caso. Queria combinar com vocês também que a primeira parte do nosso estudo de caso, né, que é relacionar as leituras com o relato, se nós podemos deixar para a primeira semana de maio. Aí vocês têm agora o mês de abril para fazer, vou tirando as dúvidas. Aí na primeira quinta-feira de maio vocês me enviam, fica valendo como trabalho do primeiro bimestre. Depois eu vejo certinho qual dia a quinta-feira é, mas queria combinar com vocês. Eu estou dando o retorno para quem está me mandando e o que precisar vocês me escrevem, tá? Essa cena, gente, é de uma série da Netflix que chama O Começo da Vida, que entrevista diferentes pessoas sobre o começo da vida, né? E é um depoimento sobre o nascimento de uma criança, né? Que além da felicidade e da surpresa, muitas mulheres, né? E muitas mulheres e homens não sabem o que fazer. A questão é que existe um mito de que as mulheres viriam instintualmente preparadas, né? Que seria algo de dentro das mulheres, esse destino da maternidade, uma essência de tornar-se mãe. E não, os cuidados, né, com a criança, eles não vêm em alguma coisa biológica, em alguma coisa instintual. Eles são aprendidos, né? E aí ela diz o quanto o nascimento de uma criança é uma grande responsabilidade. E quanto mais pessoas participarem desse cuidado, ao invés dessa questão de por ser mulheres que gestam e por ser mulheres que amamentam, elas seriam as únicas responsáveis, a ideia é a gente ver o cuidado como uma responsabilidade e a importância que todos possam participar e aprender, né? Muitas mulheres acabam se angustiando, imaginando que as inseguranças, essa sensação de despreparo seria só com elas, né? Uma batalha. E como vocês vão ouvir a Tainá contar, essa é uma das nossas tarefas como profissionais, que as mulheres possam se ver como ativas nesse processo, que é um processo de construção, de aprendizado, né? Desconstruir esse mito de que haveria um instinto que as deixaria automaticamente, espontaneamente preparada para ser mães. E aí, quando a gente pensa no amor materno, esse material é um material clássico que influenciou inúmeras pessoas que estudam a área, né? Que é o livro da Elizabeth Batender e chama Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. Né? O mito do amor materno não é que não haja amor de mãe, mas que esse amor é uma construção, que esse amor é uma conquista, né? E isso vai tornar importante que a gente reconheça esse processo, que há todo um processo na mulher tornando-se mãe. E aí desconstruindo a ideia de algo instintual. Esse livro ele fez um percurso histórico de que nem sempre foi esperado das mulheres, de uma forma geral, essa dedicação irrestrita à maternidade, né? Há pouco mais de 100 anos atrás, era uma ideia de que, como muitas crianças, a mortalidade em crianças pequenas era grande, a mortalidade em bebês, era esperado, né, um termo usado, se vocês estivessem me vendo, vocês iam me ver fazendo aspas assim, era que o bebê vingasse. Então, no primeiro ano, era comum que enviassem para amas de leite, e as amas de leite que amamentavam. Quando uma mulher era das classes mais altas, não era ela quem ficava com o bebê nos primeiros momentos, não era ela que amamentava. Se ela tivesse condições financeiras, a família
tivesse condições financeiras, era enviado para a ama de leite. E a autora vai dando outros exemplos em relação a esse mito, né? Essa é a autora, e ela fala nessa entrevista, a Elizabeth Batender, sobre o livro que ela escreveu e sobre essa construção, né? Aqui ela está dizendo: o amor é um sentimento que se tricota no dia a dia. Conta que questionou o mito do instinto materno, e ela descreve esse mito. Ela fala que o mito é que imediatamente na gravidez as mulheres sentem pelo feto, e depois que o bebê nasce, um amor irresistível e automático. Quantas vezes, né, diante de gestações não planejadas e mesmo de planejadas, em que as mulheres têm suas inseguranças, seus conflitos, se sentem angustiadas com as mudanças que vão acontecer na vida, esse mito pesa, esse mito prejudica, o mito de que esse amor seria irresistível e automático. E ela diz: a quem que esse mito serve, né? Dizer que as mulheres automaticamente, instintualmente, espontaneamente sentiriam esse amor. Serve para atribuir às mulheres, e só às mulheres, esse papel de cuidar, que é um papel que requer tempo, um papel que requer esforço, é um período longo em que vão mudar as questões do sono, as questões do corpo, as questões hormonais, vai mudar também o quanto ela vai poder dedicar para outras atividades que são importantes para ela. E com esse mito, a tarefa do cuidado, que é uma responsabilidade de todos nós, acaba sendo destinada apenas às mulheres que passaram pela gestação, pelo parto, pela amamentação, né? Como se isso fosse, como se o fato da gravidez ser um processo biológico, o fato da amamentação ser um processo biológico, mas não só, né? Isso atribuísse às mulheres a responsabilidade por todas as outras experiências de tornar-se mãe, tornar-se alguém que cuida de uma criança pequena, né? E aí eu vou falar mais um pouquinho sobre os cuidados parentais numa aula seguinte, né? Sobre a divisão de cuidados. E eu vou seguir, aproveitando a linha que a Tainá trouxe para a gente, né? Também falando um pouquinho da humanização do parto. Voltando, nesse vídeo a gente falou, tô aprendendo a mexer, gente, do amor materno, né, dessa construção de um mito. Em nenhum momento ela diz que esse amor não existe, né? O que ela diz é que o amor, ele é aprendido, ele é construído, ele vai ser tricotado, né, é a palavra que ela usa, nas relações. Isso não tem a ver com você ter um útero ou não, isso não tem a ver com você ter leite na amamentação ou não nos seios. Tem a ver com você tornando-se ligada ao bebê nos cuidados que são contínuos, que são requerem tempo, requerem essa relação construindo. E isso mostra que tanto as mulheres quanto homens podem estar nesse papel de cuidar, de receber uma vida, de acolhê-la e de dar o que é necessário para que essa vida se desenvolva, tanto homens quanto mulheres, e também sem necessariamente que tenha sido quem gestou, quem passou pela gravidez, como nós falaremos mais na aula de adoção. Certo? Por enquanto,